a lei de progresso e a reencarnação. As metáforas de André Luiz fazem uma alusão ao processo de evolução ascensional do espírito em direção ao infinito. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, também recebe afluentes de conhecimentos, aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Livro A Nosso Lar, Prefácio, mensagem de André Luiz. Você já viu o mar vencer a força do fluxo permanente do rio? Ele até tenta, na pororoca, mas não vai muito longe. O rio sempre vence. Progresso é como um rio de conhecimentos que flui sem volta. Recebe informações através dos afluentes das reencarnações e se agiganta conforme vai avolumando esses conhecimentos, tornando forte até o oceano da sabedoria. Muitos obstáculos se apresentam no caminho do progresso. Tenta-se o impedir. Pode-se até tentar, represar, mas não vence a força do conhecimento que flui incessantemente, não permitindo voltarmos ao estado primitivo, senão como memória. O conhecimento não se apaga, acumula-se nessa vida e em outras que vivemos, além das que viveremos, para que um dia nos tornemos sábios e bons em todos os aspectos, sem alcançar a perfeição absoluta que é de Deus. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, esclarece na questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada minuto? Não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças, que hoje povoam a Terra, desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Se não houvesse o Espiritismo, a humanidade conviveria com Brian Weiss, Amit Goswami, Ian Stephenson, William Crookes, etc. Filmes como Minha Vida Noutra Vida, O Sexto Sentido, Os Outros, teorias científicas sobre outras dimensões, etc. Comprovando que algo mais existe além da matéria desta vida. A reencarnação seria comprovada certamente pelas próprias evidências através do tempo. O problema é que as potências espirituais que dirigem os destinos do nosso sistema solar têm misericórdia de nós. Sabe que quanto mais tempo passamos na ignorância, mais dores e sofrimentos criamos para nós mesmos e para o próximo. Então, enviam educadores, tanto no plano espiritual como no plano material, em diversas áreas do conhecimento para nos orientar, despertando-nos para os benefícios do progresso. Em todos os tempos, recebemos orientações sobre a vida transcendente, a vida fora do corpo, a existência de algo mais além da matéria. Muitos experimentos foram realizados com as devidas limitações do conhecimento humano, sempre elaborada com conceituações personalistas, cheias de orgulho e egoísmo.
muitas vezes usando esse conhecimento para controlar o progresso do próximo, em benefício de si mesmo. Mas coube ao Espiritismo, a terceira revelação, contribuir para que uma nova ciência fosse elaborada, dando base aos experimentos, além de comprovar a reencarnação. Revela o mundo espiritual, sua dinâmica e seus efeitos no mundo corpóreo e vice-versa. Encerra-se nesse momento da história a crença no sobrenatural. Não existe nada de sobrenatural. Tudo está em a natureza. Observando os fatos, podemos encontrar soluções conforme penetramos no conhecimento. A natureza é uma espécie de realidade imersiva, uma super-metaverso, uma realidade hiper-aumentada, elaborada para o progresso do elemento inteligente do universo, o espírito. Nada de novo aí. Alguns filósofos antigos já haviam percebido que a observação da natureza responde e ensina a física. Mas não vamos mergulhar nesse afluente da filosofia, pois poderemos nos distanciar do propósito do nosso projeto. Quem queira pode se cadastrar no nosso site e contribuir um pouco mais sobre o físico. Tudo é natural. Não existe o sobrenatural. O sobrenatural coloca Deus como criador a mais. Para o sobrenatural existir, haveria de existir também outro criador, pois toda a criação divina é natural e Deus é único. Conforme o relato de André Luiz, ninguém pode parar o progresso, nem escapar dessa lei divina. A revelação espírita concorda com André, conforme Kardec comenta no item 222 sobre a pluralidade das existências. 222 Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Dentro da lei de progresso, a reencarnação é uma imposição da lei divina, para ascendermos a níveis mais elevados no mundo espiritual. Não é um castigo, é uma oportunidade de sairmos de uma situação de paralisia evolutiva no plano espiritual. Reencarnação e evolução. Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Livro Evolução em Dois Mundos. Espírito André Luiz. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Poderíamos evoluir apenas no mundo espiritual? Sim, mas é para poucos. A maioria de nós estacionamos no mundo espiritual, ou chegamos lá com mais agravos. Chegamos no plano espiritual cheios de impulsos comportamentais que não combinam com os planos superiores, conforme o Espírito André Luiz narra no livro Evolução em Dois Mundos. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução, contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores. A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. Reencarnação e evolução. Livro Evolução em Dois Mundos. Espírito André Luiz. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Voltar de novo a este mundo? Fala sério?
Não vamos compreender essa necessidade de voltar à carne, senão quando estivermos no plano espiritual. Algumas razões podemos citar, como a ausência dos entes queridos amados, a situação de sofrimento, o arrependimento, querer reparar as faltas, ajudar um ser amado a evoluir, querer ascender a planos mais elevados do mundo espiritual, etc. Não vai faltar motivos para pedirmos aos superiores uma nova encarnação aqui, no plano da carne. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou lhes enriquecer os patrimônios. Cientistas eminentes interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens. E, no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações retornam, voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Entendamos assim, que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. Reencarnação e Evolução. Livro Evolução em Dois Mundos. Espírito André Luiz. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Editora FEB. É irresistível o apelo que faremos para voltarmos a uma nova existência na carne por motivos diversos, em diversas áreas. Os que faliram e os vitoriosos volvem à carne para continuar seus empreendimentos evolutivos, outros para auxiliar no progresso do próximo, recebendo vultos créditos pelos sacrifícios despendidos em benefício do próximo, muitos para se recuperarem e voltarem ao progresso. A reencarnação é a justiça misericordiosamente oferecida por Deus para ascendermos na escala evolutiva do Espírito. Mas cuidado, muito cuidado. Não pensemos que todos os infortúnios que encontramos aqui na dimensão dos encarnados é fruto de nosso passado. Nossas paixões nos envolvem de tal forma que somos vencidos pelas tentações que nos servem de provas nessa vida. Precisamos sermos honestos e trabalharmos muito para evitarmos repetições de choros expiatórios. Quantas existências para aprender a amar! Quantos corpos planejados para o nosso sucesso! Quantos séculos nos será oportunizado! Quantos serviços no bem comum! Quantos triunfos teremos que alcançar! Quantas mortes das nossas personalidades egoístas necessitamos ainda para sairmos desse ciclo de dor? São muitas informações, não acham? A vida está difícil. Parece que não há mais saída. Perdeu a vontade de viver. Não há mais alegria de viver. Está sentindo um vazio interior, uma solidão na multidão. Então, vamos estudar mais, trabalhar mais no bem, para crescermos mais e mais. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Grande abraço a todos e a todas. Saúde e muita paz.